Porque, nesse caso, eu posso ter tanto explicações que vão estar bem embasadas, quanto explicações que não estão bem embasadas. De modo que, geralmente, o pacote ele é meio complicado. Tem de ver caso a caso para a gente conseguir saber exatamente quando que realmente algo tem boas evidências ou não. Como é que uma pessoa que está começando faria essa avaliação? Uma pessoa que está começando, ela seria, assim, depende do contexto. Um indivíduo que não é alguém dentro da área da psicologia teria uma grande dificuldade. Isso. Por quê? Porque a gente tem uma visão, no meu ponto de vista, equivocada sobre a formação do conhecimento humano. As teorias realmente muito bem embasadas, elas têm uma formulação que dependeu de um acúmulo de conhecimento técnico que depende, assim, de um aprimoramento de estudos muito grande. De tal forma que, por exemplo, uma coisa que é muito ensinada, né? Vamos ter senso crítico com relação às coisas. Isso tende a ser uma ilusão, porque a gente não tem um procedimento para se conseguir fazer avaliações sem ter um conhecimento mais aprofundado sobre um contexto. Então, nesse caso, novamente, o que a pessoa leiga nesse sentido teria que fazer seria se aprofundar bastante acerca de uma área de estudos. Sim. Nesse sentido, a gente tem algumas coisas que a gente pode mencionar para algumas coisas específicas. Então, por exemplo, intervenções. Hoje a gente tem, inclusive, muitos cursos, né, até na internet, de como que você pode fazer para avaliar a qualidade de artigos. Então, você tem procedimentos para você conseguir fazer a avaliação de, por exemplo, a eficácia de intervenções. Né? Uhum. Só que isso também depende de domínio de conhecimento técnico. Né? Inclusive, a gente aplicou isso para o nosso artigo, resposta a um psicanalista que tinha mencionado vários estudos que supostamente confirmavam a eficácia de psicanálise. Uhum. Mas isso, novamente, varia muito de área para área. É muito triste dizer dessa forma, mas não tem uma receita pronta exatamente. É muito difícil, porque no nosso episódio, eu nem lembro qual episódio mais, a gente já tá no 7º, já tô perdendo a noção do que a gente falou em qual episódio. Mas a gente discutiu que um dos critérios que aparentemente é forte para a pessoa escolher uma abordagem é o convívio que ela tem em pessoas daquela abordagem no ciclo de formação. Você tá me falando que é muito difícil para uma pessoa que tá começando meio que entender a PBE e pegando o ritmo ali e sacando como é que funciona. Então, não só isso, é porque é o seguinte, é ilusório a ideia de que eu sou leigo em endocrinologia, sei noções de endocrinologia, mas eu tenho que confiar nas autoridades de endocrinologia que dizem que aquele é o melhor tratamento. Eu vou no médico e ele fala, toma isso, faz aquilo outro, faz aquilo lá para melhorar isso que você tá. E eu provavelmente vou fazer. Porque eu não tenho tempo disponível para poder me aprofundar naquele assunto e verificar a qualidade daquela evidência e fazer isso. Então, na prática, o público leigo acaba confiando um pouco que às vezes as pessoas confundem com a falácia de autoridade. Porque a falácia de autoridade, apelo à autoridade, é falacioso se você está debatendo os fundamentos de algo e você só remete a é verdade porque o Einstein disse, sei lá. Isso é uma falácia de autoridade. No entanto, no dia a dia, a gente acaba tendo que depender disso. A gente acaba tendo que recorrer às autoridades porque falta tempo de vida para a gente aprofundar sobre tudo. Agora, o que ele comentou, se a pessoa é estudante de psicologia, é outra coisa. Ele pode ter uma alfabetização científica, ele pode aprender a entender como é que funcionam os artigos, publicações, o que ele vai estudar e tal. Isso pode ser feito. Mas é esse que é meu ponto, justamente. Eu estou pensando aqui no estudante de psicologia. Porque não é um processo fácil você ter esse senso crítico, aí eu estou colocando as aspas para o termo mais generalista, né? É muito difícil ter esse senso crítico do começo. Então, eu imagino que um cara que vai ter o contato com a PBE vai ser ou freestyle, porque ele não vai ter isso explícito para ele no começo do curso, ou ele vai ter que ativamente correr atrás disso. E aí que leva a um problema, porque pelo que aparenta, já é um processo que é difícil, requer um senso crítico, requer um conhecimento de vários pressupostos científicos que são difíceis de se ter numa graduação, e aí vocês entendem por que eu estou falando que é difícil, que na graduação raramente se ensina. Então, quando que ele vai ter contato com a PBE? Exatamente isso que eu queria trazer também, e eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque não é só o cara de fora. Não é só o cara de fora que vai ter a dificuldade. Sim. O cara de dentro tá com a dificuldade, assim, sabe? Se a população soubesse, né? Se a população soubesse, eu acho que a gente teria uma crise aí, né? Mas é meio que isso. A gente tem cursos de graduação que estão completamente não voltados para isso, né? Quais tipos de... Quem que teve treinamento em graduação para aprender, por exemplo, a aplicar instrumentos de avaliação de qualidade de estudos? Se tem alguém, por exemplo, que está ouvindo esse podcast, eu teria muito interesse em saber quem foi, sabe? Como é que foi essa experiência, assim. Manda uma mensagem aí para mim depois, que eu acho super curioso, mas é uma coisa que eu acho que é uma coisa bem incomum. Não é uma coisa que a gente vê, mas que
é básico, se for parar para pensar. Se você quer praticar PBE, você tem que ter essa habilidade. Né? Não é uma coisa de outro mundo, mas a gente não tem esse letramento científico. E a gente acaba, se você quer realmente seguir a PBE, você tem que passar por esses, entre aspas, perrengues para você poder se formar. E eu acho que aí começa a entrar também o papel da associação na mudança desse cenário no Brasil. Né? A gente é um conjunto de pessoas que tem essa visão da importância da psicologia baseada em evidências e que quer lutar para ajudar a alterar esse cenário, né? Que quer lutar para facilitar cada vez mais o acesso a essas informações, ampliar, né, aquilo que as pessoas podem recorrer, divulgar e, sabe, tornar esse cenário cada vez menos difícil, sabe? Tirar cada vez mais as pedras do caminho. E aí a gente, né, surgiu há muito pouco tempo, ano passado, mas eu acho que aos anos que vão vir pela frente vai ter muita coisa para acontecer, que isso vai poder começar a caminhar a passos cada vez mais rápidos. Mas nesse momento a gente ainda é pioneiro, pensando assim, né? Pioneiro assim, tem pessoas que já vão divulgando a PBE já há algumas décadas, mas pioneiro eu digo um movimento como um todo, assim, ganhando força, é uma coisa que está vindo agora, né? E eu acho que isso vai começar a dar um gás diferente, sabe? A graduação em psicologia no Brasil ainda é pouquíssimo PBE, né? Ainda bom, depende de onde você estuda, tem as variações, mas no geral é pouquíssimo, né? Onde eu estudei, que foi a PUC, é quase tudo psicanálise. E é difícil saber que não é a melhor. Tanto que eu era psicanalista, né? Gostava muito da psicanálise e tudo mais. Porque, para mim, aquilo era a melhor abordagem possível, a mais sofisticada, a mais atualizada. Aqueles professores todos que eu admirava, inteligentes pra caramba, intelectuais e conhecem muito de filosofia, que eu amava, eram todos psicanalistas. Então, a minha ilusão é que isso é o que há de melhor na psicologia. Até ter que ir lá e vasculhar os fundamentos disso e dos outros e ver que não é bem por aí. Mas é difícil sair disso. É complicado. Tem alguns cursos querendo começar a implementar isso aqui no Brasil, né? Curso de psicologia desde a raiz, assim, baseado em evidências, graduação. Mas spoilers não serão dados. Ah, entendi. Isso que você falou é a mesma história do Frederick Wirtz também. Ele contou que é um biógrafo do Freud, né? Que depois se tornou uma pessoa que era também um crítico da psicanálise. Ele foi a mesma coisa. Todos os intelectuais que ele admirava eram psicanalistas, ele também ficou bastante encantado depois que isso foi quebrando, assim. Exatamente. Só pra não deixar sem nenhuma resposta, é tudo muito difícil e tudo mais, o cara fica, eu vou começar então. A pessoa tá ferrou então, né? Na psicologia é sempre assim, fala sobre alguma coisa. Então, é difícil. Depende. Exatamente. Então, só para não ficar sem qualquer tipo de informação, vamos